Olá! Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas causas emocionais de algumas doenças e sintomas. Esses sintomas, eles nos trazem um convite para olhar para a vida, né? Para a vida mesmo. Nunca é para a morte no sentido literal, é para gente perceber, né? Nos percebemos o que está acontecendo com a gente, o que o corpo quer falar pra gente, né? O que aquela emoção quer falar pra gente, né? Então, é um convite para olhar para a vida e é para lá que a gente vai olhar, né? Quando a gente fala de cura, a gente fala de tomada de consciência, é ter consciência do que aquela emoção tá querendo nos trazer, né? Então, compreender as nossas dores emocionais, as nossas matrizes emocionais, né? Que não foram vistas lá atrás e que chegaram com isso no nosso corpo físico, né? Como se fosse um lembrete, um convite para que algo seja lembrado, né? Aquela emoção te traz assim, ó, dá uma olhada para essa situação, para tal coisa, porque senão vai somar no físico, né? Então eu vou te falar sobre algumas delas, as principais, aquelas que vocês colocaram lá na caixinha, né? Esse entendimento do que as feridas emocionais querem nos trazer, né? Vocês já ouviram falar, né, que toda doença tem um fundo emocional. Tudo que não é visto desse emocional, todas as nossas dores, os nossos traumas, as situações, os rompimentos, tudo que não é visto tende a retornar. E cada vez que retorna, fica cada vez mais gigante, né? Então, é como se fosse uma repetição. Cada vez vai ficando maior. E quanto maior, mais difícil de derrubar, né? Então, quando a gente fala em gigante, é porque esse emocional já apitou muitas e muitas vezes, né? Ninguém dorme bem e acorda com câncer, né? Isso vai vindo aí por bom tempo, por a gente não olhar para isso, né? Então, por que a gente não vê, né? Por que a gente não olha, não é acostumado a olhar para o nosso emocional? Porque muitas vezes a gente foi ensinado a não sentir, né? A engolir a nossa dor, e seguir a nossa vida, né? Então, às vezes, a gente sente alguma coisa e não dá bola, né? Isso é normal, só que não, né? Então, uma vez que outra, ou uma vez que sempre, o nosso corpo vai sempre gritar, vai sempre chamar a atenção para que a gente olhe o nosso lugar, né? O lugar de poder, o lugar do adulto, né? Porque quem é que sabe das nossas emoções, né? Quem é que sabe dos teus gatilhos? Quem é que sabe das nossas dores? Quem é que já conhece a nossa história profundamente? Qual a percepção que eu tenho do meu legado no mundo? Como é que eu estou nesse mundo? É o adulto ou é a criança, né? Então, o que o meu corpo tem falado? O que os meus relacionamentos têm falado? Tudo isso são impactos e reflexos das nossas questões emocionais, né? Então, para tratar essas questões, é necessário olhar para tudo, para tudo. Claro que quando a doença já se instalou, é óbvio que é necessário procurar um médico, um especialista, né? E esse tratamento daí será em conjunto, né? Tratando as emoções e a patologia. E também, né, é óbvio que vai ser a longo prazo. Então, bora ver algumas doenças e algumas emoções? Então, a primeira doença que vocês me trouxeram ali foi a questão da candidíase, né? O que é candidíase para quem não conhece? A candidíase é um desequilíbrio na flora vaginal que nós mulheres temos, né? E nós mulheres, nós temos bactérias ruins e boas, né? E quando tá em desarmonia, quando a gente tem esse desequilíbrio emocional, essas bactérias ruins, né? Elas ficam em maior quantidade, né? Então, quando elas ficam em maior quantidade do que as boas, acontece a candidíase, né? A candidíase é aquela coisa assim que dá uma coceira tremenda, né, nos órgãos genitais femininos e que dá vontade de arrancar fora, né? Muitas vezes é só a coceira mesmo, né? Por conta dessa bactéria ruim, entre aspas, né, que tá em maior quantidade, mas às vezes também ela vem com mau cheiro, né? E quando a mulher tem esse mau cheiro junto com a candidíase, é porque ela está tendo relações sexuais durante a crise, né? E por que vem o mau cheiro, né? Por estar tendo relação sexual somente? É para marcar território. O cheiro, a questão da emoção, né? Por detrás da candidíase e por trás do mau cheiro que ela traz,
é como se fosse para marcar território mesmo, né? Os animais, aí os machos não marcam o território com a urina? Pois tem. A mulher, quando tem essa emoção de estar... Na verdade, ela tem as dores do masculino, então ela quer marcar território. Quer marcar território com o cheiro, né? Então, a energia do masculino, quando está em dor, ela entra em conflito, né? De território, de competição, de força, não aceita a palavra, né? Do masculino, tem conflito com a autoridade, conflito com o masculino mesmo, né? Ou seja, a emoção por trás disso é não se deixar ser comandada e mandada. É uma disputa constante de território de quem manda mais. E normalmente essas pessoas têm o masculino mais aflorado. E, gente, eu digo, quando eu falo masculino, é a energia do masculino, não que eu estou masculinizada. Não, é a energia do masculino. A gente tem a energia feminina e a energia masculina, né? Então, o que está aflorado ali é o masculino e por isso tem essa competição. A outra doença que vocês colocaram aqui também é a insônia, né? Então, a insônia, ela surge quando há uma preocupação exagerada com o amanhã, né? A pessoa, ela não consegue dormir porque ela entende que isso é perda de tempo, né? Que ela poderia estar fazendo alguma coisa útil e produtiva, né? Normalmente esse comportamento está associado à falta de confiança no futuro e à autocobrança exagerada, né? O que também acontece é que o sono varia também muito de pessoa para pessoa, né? Alguns precisam dormir 9 horas, outros precisam dormir 8 horas, ou para alguns 5 horas já é o suficiente, né? Então, se tu dorme pouco, mas tu dorme com qualidade, alivia essa cobrança de ser igual aos outros, porque tu pode nem sofrer de insônia, talvez nem seja insônia, né? Por exemplo, eu já vi muitos casos de pessoas que se cobram 8 horas de sono, mas que para ela é normal dormir 5, né? Então, se você se sente bem dormindo 5 horas de sono, né, tendo essas 5 horas de sono, e é de boa qualidade, se tu tá satisfeito, se tu te acorda bem disposto, tá feliz, então tá tudo bem, né? Mas aí se tu dorme pouco, dorme 5 horas, por exemplo, ou tem sono picado, tu acorda cansado, não tem uma qualidade de sono boa, aí sim tu sofre de insônia, né? E o tratamento é sempre bem-vindo, né? Principalmente no que diz respeito a não se cobrar demais, ter paciência para esperar o dia de amanhã enquanto tu dorme, né? Então, às vezes a pessoa não dorme também porque tá muito excitada, tá muito hiperativa, né? Com alguma situação, alguma coisa, né? Então, é aquela questão, né? Fica preocupada com amanhã. Então, assim, para quem sofre disso, né, procura técnicas aí de relaxamento, né, e aos poucos vai praticando o autoconhecimento, né, tu precisa conhecer os teus horários também, precisa conhecer melhor o teu corpo e te adaptar a ele, né, então vê aí a quantidade ideal de sono que tu precisa, se realmente isso é uma insônia, e se tu realmente sofre de insônia, se preocupe menos com amanhã, viva mais o presente, certo? Outra doença também que colocaram lá na caixinha é do refluxo, né? Azia, refluxo, né? Uma coisa liga a outra. O refluxo é uma segunda etapa da azia, né? Das causas da azia. A gente sente a azia e vem aquele refluxo, né? E tá relacionado com a repetição e frequência das situações que tu está vivendo, né? Algo que tu não está aceitando, né? Além de uma grande irritação com tudo que tá te rodeando. Tudo que te rodeia te irrita, né? E isso vem com frequência, por isso tanta azia e tanto refluxo, né? A frequência dos fatos mostra que a situação é real, né? E não aceitar isso, não saber lidar com elas, né? É que vem essa azia, essa irritação e vem, né, o refluxo. Se tu vem com essa raiva, né, com essa irritação, o metabolismo vai ficar modificado e a resposta orgânica do teu corpo aparece, que é a azia e o refluxo, né? Essa raiva e essa não aceitação dessa situação que tu vive, que te rodeia, pode também estar relacionado com as expectativas que tu coloca em alguém, né? Quando a gente quer a reação dessa pessoa e a reação não vem, por exemplo, né? Então,
dá uma olhadinha nas situações de repetição que tem acontecido ao teu redor, né? Pra ver se não é isso que tá te causando essa... Presta atenção, né? Quando vem a azia, quando vem aquele refluxo, começa a prestar atenção ao teu redor. O que tá acontecendo ao meu redor? Isso já se repetiu? Isso acontece com frequência? Né? E aí tu começa a analisar, trazendo a consciência do que essa emoção tá te trazendo, e por isso ocasiona a questão da azia e do refluxo. Dores na coluna. Normalmente as dores na coluna, que pega os ombros, cervical, toda essa região das costas, né? Quando essas dores aparecem, é porque a carga da vida da pessoa está muito pesada, né? Ou quando a pessoa carrega a responsabilidade de sustentar a família nas costas. Então, começa a observar mais se tu tem responsabilidade mesmo de agarrar toda essa carga para si, ou se tu pode dividir com os demais, né? É como se a pessoa carregasse o mundo inteiro em cima, né? Por isso, tanto peso, tanta essa dor. E se essa situação tá acontecendo contigo, começa a organizar melhor a tua vida, né? Para que tu comece um processo de organização interna, e também é necessário uma organização externa, né? Então, distribui esses fardos, não pega tudo para si, não carrega tudo sozinho, né? E essas dores vão aliviar. Outra que vocês colocaram lá é sobre o desânimo, a procrastinação, né, o excesso de sono. Bom, isso é o resultado do conflito que a gente sente entre as expectativas que a gente tem de um acontecimento, né, que parece diminuir as chances disso acontecer mesmo, né. Então, a gente sabe que isso não vai se concretizar tão fácil, né. Então, esse sono, esse cansaço, ele vem como uma resposta emocional. O cansaço, o sono excessivo, a procrastinação, todos esses sintomas, na verdade, são máscaras para que a gente não se estresse ainda mais com aquele problema que a gente tem que resolver, né? Seja organizar um guarda-roupas, seja colocar um projeto em prática, enfim, N coisas. São coisas que a gente sabe que tem que resolver, coisas que a gente tem que achar uma solução, encontrar uma solução para ser resolvido, e a gente fecha os olhos, se sente cansado, se sente com desânimo, né? Pra não enxergar essas questões que a gente precisa resolver. Então, começa a olhar mais para as tuas questões, né? Que precisam ser resolvidas o quanto antes. Sobre afta. Aftas que aparecem na região da boca, dentro ou por fora, né? Bem, para falar da afta, eu preciso falar também sobre a boca, né? O que é a boca? A boca simboliza a transformação dos nossos pensamentos em palavras, né? A gente fala, é através dela que a gente traduz a palavra falada, aquilo que tá nos nossos pensamentos, né? E é através da boca que a gente fala, e aí eu acredito em duas possibilidades. A primeira delas é que quando as nossas palavras ferem outras pessoas de alguma maneira, vai surgir aí alguma doença na boca, né? Principalmente as aftas, que são as mais comuns, né? No momento em que só emito palavras para criticar, para xingar, para ferir, né? As doenças vão se manifestar, porque essas atitudes são desequilibradas e elas não condizem com a nossa natureza, né? Então, às vezes, até aquela mordidinha na boca que a gente dá é porque a gente falou ou vai falar alguma besteira, né? Alguma coisa que não condiz com a nossa natureza, né? E a segunda delas é que eu estou me privando de falar, né? Está acontecendo alguma situação na minha vida onde eu teria que utilizar da fala e eu não estou preparada. Então, eu limito essa minha habilidade de falar, né? Eu fico com a boca cheia de feridas, que é para não falar, né? Não conseguir falar bem, né? Então, eu estou me limitando. Então, tem essas duas possibilidades. Ou tu fala, critica demais, né? Profere palavras que não são tão boas assim pro teu próximo, né? E aí acaba criando mesmo as feridinhas. Ou, como eu falei, né? A gente tá se privando da fala por medo, por achar que não está preparada para falar sobre aquilo ou aquilo que a gente precisa. A rinite. É muito comum esse tipo de alergia acontecer quando a gente se sente irritado nas convivências com as pessoas próximas,
ou algo que tá irritando muito, que tá incomodando, né? Quando alguém nos pressiona, invade o nosso espaço, que a gente não consegue impor os devidos limites, né? Então isso acaba irritando, a gente começa a espirrar e começa a dar uma coceira tremenda ali, né? Essa alergia, essa rinite alérgica, né, que eu tô falando. A maioria das pessoas que sofrem da rinite, elas estão irritadas com os ambientes, né? Onde estão circulando, o ambiente que vivem, e começam a espirrar para expulsar essa irritação que ela tem dentro dela, né? A pessoa que não quer mais viver naquele lugar, naquele ambiente, não quer mais trabalhar naquela profissão, não gosta mais da tua casa, etc. Enfim, ela vai se atacar da rinite constantemente. É algo que ela tá irritada e quer se livrar, né? Quando surgem as doenças respiratórias, normalmente é porque a gente não suporta mais aquele ambiente que a gente está vivendo. Ou tem muitos problemas emocionais para resolver, e aí tem que olhar mais profundamente, né? E aqui, então, eu vou me aprofundar um pouquinho, né? Porque as alergias respiratórias também acontecem com pessoas que se consideram as mais inteligentes, as mais infláveis, as super-heróis, né? Que querem resolver tudo sozinha, né? Acham que deixa que eu resolvo, que eu faço melhor, né? Quantas vezes eu já ouvi, né? Eu não tenho paciência com gente mole, com gente lerda, com pessoas que pensam devagar. Pessoas que usam esse tipo de discurso têm maior tendência a desenvolver alergias respiratórias, né? A presunção, a falta de humildade, a incapacidade de pedir ajuda, o orgulho, querer salvar o mundo, né? Resolver tudo sozinho, são comportamentos que causam esse tipo de alergia, né? Então, assim, gente, uma boa saída para quem quer se curar dessas alergias respiratórias que não aguenta mais é aprender a conviver com diversidade de opinião e respeitar. E saber que, né, entender que não é só ele que sabe, não é só você que sabe, né? As pessoas também têm muito a agregar, então, né, é bom conviver com essa diversidade e respeitá-las. Então, por último, eu achei até que, gente, ninguém vai pôr essa, né, porque é tão comum, é a tal da ansiedade, né? A ansiedade é, resumidamente, a pessoa que quer viver só no futuro. Ela vive no futuro, ela não vive o presente, né? Tá sempre angustiada com o que vai vir amanhã, né? E a ansiedade, ela é uma emoção totalmente negativa, né? Muitas pessoas se referem a momentos de alegria e expectativa como ansiedade. E não, só que não, né? Por exemplo, eu tô ansiosa pelo show que eu vou ir hoje de noite. E isso é um erro gravíssimo, porque expectativa e animação por algo que está por vir é muito diferente de ansiedade. A ansiedade é uma emoção que ela vicia e adoece, né? Então, é importante entender que a ansiedade, ela se manifesta quando você está no estado latente de defesa contra as cobranças da vida, que muitas vezes nem são cobranças suas, né? A ansiedade vem porque tu tá sempre te cobrando, e às vezes essa cobrança vem da sociedade. Por exemplo, eu tenho que ter o melhor corpo, eu tenho que ter a melhor namorada, a namorada mais bonita, eu tenho que ser o mais lindo, mais rico, mais inteligente, o mais perfeito. E, gente, e aí é tanta pressão e tu te cobra tanto por isso, que às vezes nem é cobrança tua, tu acha que a sociedade tá te cobrando isso, né? Que a gente surta, né, de ansiedade. A ansiedade também é uma característica das pessoas que desejam controlar tudo e todos à sua volta. Gente, nós não temos condições de controlar nada, quase nada, né? Então, pois a gente não sabe nem se o despertador vai tocar amanhã. Então, que dirá saber se amanhã vai dar tudo certo. Então, né, quando a gente aprender que a gente tem que viver o momento presente, a gente vai se libertar da ansiedade, né? Não tô dizendo que a gente não deve fazer planos ou ter metas, é claro que a gente precisa disso, né? Mas sempre com a consciência de que amanhã pode mudar tudo, né? Quando a pessoa, ela tem medo de que algo saia fora do controle, ela fica ansiosa, o estômago começa a doer, o corpo começa a dar sinais, e aí começa aquelas crises de ansiedade, né? O ansioso também, ele tem muita dificuldade de escutar os conselhos, as opiniões das outras pessoas, porque elas estão falando, a gente tá dando conselho no momento presente, né? Só que a pessoa que é ansiosa tá pensando lá na frente, tá pensando lá no futuro, né? Então elas não conseguem, elas querem ouvir conselhos, mas não conseguem,
Elas ouvem não ouvindo, né? Então, um bom conselho para qualquer pessoa ansiosa é desacelerar, né? Se acalma, pisa no freio, respira calmamente e respeitar o tempo correto dos acontecimentos da vida, né? Procura simplificar a tua vida, procura entender que a vida tem o seu tempo, né? A sensação de paz é indescritível, né? Eu gosto de trazer muito, dentro desse exemplo, um texto bíblico que diz que existe o tempo certo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, né? Não adianta a gente colocar a semente na terra, por exemplo, e ficar olhando ali no relógio a cada 5 minutos para ver se a planta já cresceu, né? A semente, ela tem o seu tempo de crescer e se desenvolver, né? Então, de nada adianta a gente acelerar o relógio do mundo. Então, a vida acontece com ciclos perfeitos e a sua ansiedade não vai conseguir acelerar o tempo das coisas. Apenas vai te fazer muito mal, né? Então, procura no YouTube, se precisar me pede também. Eu tenho exercícios de respiração, tenho meditações guiadas que vai ajudar nessa questão da ansiedade. E é óbvio, a ansiedade, gente, é muito sério. Quem tem crises fortes pode transformar numa crise de pânico junto, né? Então, quem sabe que sofre de ansiedade e que tá atrapalhando a sua vida, que tem aquelas crises de choro, né? Que fica desesperado, dá palpitação, se desespera, não sabe pra onde vai correr. Gente, tratamento pra ontem, tá? E em conjunto, procura um médico especialista e com certeza fazer terapia também é 90% de caminho andado, certo? Um grande beijo, gratidão por tudo. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida. Um beijão. Pessoal, dei uma olhadinha ali na caixinha e vi que ainda tinha ali uma que era sobre dores de cabeça, né? Então, as enxaquecas, dores de cabeça no geral, são pessoas extremamente orgulhosas, que odeiam ser contrariadas ou que tenha alguém mandando nelas, né? Eu achei importante trazer, porque eu sou uma que vivia com enxaqueca, né? Então, quando vem esse sentimento de que tu está sendo contrariada, que tem alguém querendo, né? Tu acha que a pessoa tá querendo mandar em ti, vai vir a dor de cabeça, né? Vai vir aquela enxaqueca, né? Então, quando vier essa dor de cabeça, traz esse sentimento, traz, tipo, eu não estou sendo contrariada, né? Ninguém tá querendo mandar em mim, é que a gente é assim, né? Eu tenho essa personalidade muito forte e eu trago muito isso pra mim. Então, gente, às vezes eu tenho enxaqueca terrível, né? Então, traz esse sentimento que a enxaqueca vai parar. Lembrando que, né, isso são, assim, em geral, mas que a enxaqueca, as dores de cabeça, elas podem ter N situações, né? Então, é interessante investigar a causa raiz dessa enxaqueca, para ver se realmente é esse sentimento que tá te trazendo isso, tá? Eu trouxe assim, o principal, o mais comum, tá? Mas a enxaqueca, sim, ela tem várias questões por detrás, certo?